Bom, então eu vou começar dando boa noite a todas, agradecendo a presença de vocês, do reinício, né? Eu só vou pedir para vocês fecharem o microfone, por favor, do Zoom. O recomeço do Cine Caapse, né? Do nosso cineclube. Esse filme que nós vamos conversar hoje foi um filme que eu já apresentei ano passado num outro cineclube que eu faço parte, que é da SBPA, e foi um filme assim, que é muito impactante e muito atual, apesar de nós estarmos falando, né, de um fim de século, de 2 séculos atrás, né? Mas está bem atualizado. Então, eu vou colocar aqui. Só quero que me digam se não estiver passando, avisar. Não está passando, Sueli. Share screen. Tá vendo? Botei, não apareceu nada. Deixa eu ir lá buscar. Onde é que está o negócio? Agora vamos ver. Não. Está aparecendo Eu tô vendo. Tá. Tá Então, aparecendo. Aqui é, não está, viu? o Cine Clube Caapse, o Baile das Loucas, né? E Sueli, Márcio. isso. Agora eu vou passar para. Apareceu? Uma nova. Apareceu. Tá. Então, olha só, nós estamos no fim do século XIX, né? O feminino está desastrosamente submetido ao masculino regente, um masculino opressor, repressor, de uma expressão assim natural desse princípio formador da humanidade, porque o masculino ele é um princípio formador importante, mas quando ele se torna opressor e repressor, ele acaba danificando um outro princípio que também é formador da humanidade, que é o feminino. É a época em que a doença mental regente era a histeria, né? Com as suas conversões e as suas expressões corporais distorcidas. Na clínica neurológica La Petite-Salpêtrière, vai ocorrer o encontro de duas mulheres que, de modo oposto, elas representavam a apropriação que era ou é feita do corpo feminino como uma propriedade privada, um objeto de estudo e de cumprimento de ordens dadas. O Salpêtrière é um hospital em Paris onde habitava o dobro da marginalidade feminina, pois apenas por ser mulher, tanto no século XVII quanto no século XVIII, você já podia fazer parte do Salpêtrière, porque havia uma margem muito restrita social para o enquadre do feminino. Então, esse hospital foi formado para botar lá dentro muito mais gente que não precisava estar lá dentro do que estaria. Gente, fecha, Tereza, o seu iPhone, Tereza, fecha o Microfone. microfone. Sônia, por favor, feche seu microfone, senão pode vir barulho para cá. No hospital Salpêtrière, em Paris, habitava o dobro da marginalidade. Bom, já falei. E o hospital ele foi mandado construir por Luís XIV, em 1656, e acomodava as mendigas, as cegas, as prostitutas, as órfãs, as epiléticas, aquelas que tinham retardo mental e também as ladras. Todas as mulheres que tinham que ficar mantidas longe dos olhares públicos eram internadas ali.
e ali não se diferenciava saúde mental, criminalidade ou orfandade, tá? E entre os séculos 17 e 18, o Salpeter chegou a ter em torno de 6.000 a 8.000 internas. Então, toda mulher que não correspondia àqueles cânones definidos da época para o feminino e para a feminilidade, né, dentro de um olhar do masculino repressor, ela era considerada um perigo ou alguém que deveria ser afastada da vida cotidiana. Isso, gente, é uma coisa que eu vou mostrar a vocês, que isso vai se repetir ao longo do tempo. Aqui no século XX, mulheres que se separavam, não é lá, não estou falando dos anos 50, não, estou falando dos anos 80, quase 90. Mulheres que se separavam eram afastadas, assim, com uma certa delicadeza dos grupos relacionais de casais, porque, como dizia uma grande amiga, ou elas eram uma ideia para as mulheres do grupo, ou elas eram também um chamariz para os homens do grupo. Então, a gente vai ver que, em relação ao tratamento das internas, só em 1795 é que o médico Pinel foi o primeiro a abolir o encarceramento dos enfermos mentais. O Salpeter ganhou uma grande reputação na psiquiatria e, no século XX, se tornou o maior instituto neurológico da Europa. Tá? O trabalho pioneiro de Jean-Martin Charcot sobre os transtornos mentais havia ganho um grande reconhecimento em todo o continente europeu. Sigmund Freud assistiu às suas conferências teatrais, durante as quais ele hipnotizava pacientes que tinham diagnóstico de histeria. Charcot teve, entre outros, muitos apoiadores, mas teve também opositores que consideravam essas exposições teatrais, que ele chamava de lições abertas ao público, consideravam isso um verdadeiro espetáculo, mais do que verdadeiramente um método de cura. E um desses opositores, eles diziam, meu Deus, que isso? Eles diziam que Charcot e os muros do hospital mais prejudicavam do que ajudavam a curar, pois não livravam os internos de suas dores e sofrimentos reais ou inventados. Foi nesse hospício que se criou a famosa iconografia fotográfica de Jean-Martin Charcot. Foi em torno de que ele viveu de 1825 a 1893, onde documentava, entre outros, os ataques convulsivos de histeria. Augustine, uma das suas pacientes mais fotografadas, tem uma história muito triste, porque ela foi, desde os 13 anos de idade, abusada pelo patrão dela. Ela era uma empregada doméstica, que também abusava da própria mãe de Augustine. Ela nunca se recuperou dessa questão e viveu institucionalizada até morrer. E Augustine se vestia de homem até a morte dela. As suas fotos e a de outras internas podem ser comparadas com as das santas do cristianismo, porque o olhar delas está sempre assim, um olhar mais além, um olhar etéreo, né? Como se elas já não pertencessem a esse mundo, e como se estivessem assim num transe místico. Tá? E aí a gente vai ver
que há uma cisão dentro da humanidade, dentro até do desenvolvimento da consciência da humanidade, porque quando ela perde a ligação com a natureza e com o caminho da abundância, do pensar coletivo, justamente aí surge o princípio do pastoreio, que começa a separar os valores, porque começa a haver a primeira ideia de propriedade privada. Aqueles animais passavam a pertencer a um clã e não podiam ser disponibilizados para outros clãs. Anteriormente não havia isso. Era tudo trocado. Mas quando começa a ver o pastoreio, que você assenta e precisa de cuidar daqueles animais e dar alimento para eles, e ter plantio de capim para eles comerem, começa a haver essa distinção. E aí os homens começaram a representar um maior valor, porque eles eram os que pastoreavam os animais. Hoje você tem cachorro ajudando no pastoreio, mas naquela época não. O pastor é que dava conta de tudo. E andavam muitos quilômetros com aqueles animais e tinham que trazer eles de volta. E as mulheres ficaram, então, ainda mais ligadas à agricultura, foram, então, menos valorizadas, já que agora apareceu uma novidade, né? O pastoreio. E a agricultura, ela era regida pela grande deusa mãe. E ela, então, vai ficando, né, dentro do coletivo, se colocando num nível inferior a do pastoreio, porque os homens agora eles têm que dar o trato para aqueles animais, né? E o pastoreio, diferente da agricultura, que é regido pela grande deusa, o pastoreio ele é regido pelo deus Pan, né? E ele começa a ficar superior. E aí começa a haver essa dinâmica de desequilíbrio entre o masculino e o feminino, e, obviamente, entre aquelas duas representações mais próximas daquelas emoções, daqueles princípios, né? Emoções, daqueles princípios. A mulher, que é a melhor representação do feminino, e o homem, a melhor representação do masculino. As mulheres, até então, antes de haver o pastoreio, elas eram as designantes da família, porque os filhos nasciam daquele ventre e aí eles eram o filho da fulana. A partir do pastoreio, esse processo começa a mudar. Por quê? Porque aqueles homens vão precisar daqueles filhos para cuidar daquele rebanho. E aí precisa de que aquele homem seja o pai daquele filho. E a partir daí começa a haver o estabelecimento da herança, dos bens e das riquezas obtidos, né? A antropóloga Maria Guimbutas, 1997, ela fala como esses povos nômades e matriciais, originais do Crescente Fértil, que honravam os princípios masculino e feminino como co-criadores do mistério da renovação da vida, ao sofrer as ondas migratórias de invasão dos povos kurgans, kurgans é um nome genérico que é dado aos povos que vieram das estepes russas e que já eram conhecedores do cavalo como um uso de deslocamento, já eram pessoas, já eram povos que honravam mais o herói masculino, né? Esses kurgans vieram e dominaram esses povos matriciais e nômades desse espaço do Crescente Fértil.
E eles, então, submeteram esses povos. E aí esses povos, Kurgans, que vieram de longa distância, eram guerreiros, conheciam, dominavam os animais, tinham uma superioridade bélica e tinham uma elite de guerreiros, além de cultuarem já deuses masculinos. Tá? Essas divindades da guerra, aos quais os animais, inclusive, eram oferecidos em sacrifício, aos poucos elas foram se sobrepondo à grande deusa dos povos agrários, que as deusas dos povos agrários, como diz Gimbutas, cria a partir do seu próprio corpo. Posteriormente, vai ser colocada essa deusa em uma posição antagônica ao deus regente. Aí as figuras dominantes passam a ser as figuras dos deuses masculinos. Aqui nós vemos a deusa Tabit, ou mais provavelmente Artimpasa, que é do povo Kurgan do sul da Rússia, tá? Do século 241 antes da Era Comum. Aqui nós temos a deusa de Çatalhöyük, da Anatólia, na Turquia. Foi a primeira cidade que existiu, e essa deusa é por volta de 7.000 a 6.500 antes da Era Comum. É uma deusa do Neolítico. Aqui você já vê que já começa a aparecer as forças do patriarcal. Aqui nesse que eu estou mostrando é muito claro, a deusa já está menor e o deus está à frente, está vendo? Com a espada, com aquela martelo na mão. Tá. O que se dá, então, nesse aspecto mítico-religioso, vai ser reproduzido de modo bastante evidente também no social humano. E nós vamos ver que no mito babilônico da criação do mundo, o herói Marduk, né, após chamar Tiamat, a deusa mãe, de louca, a mata e governa o cosmos. A morte de Tiamat vai ser o início da instalação do mundo patriarcal, onde a humanidade será, então, criada para que os deuses descansem. Então, a pergunta que a gente se faz: a humanidade seria escrava dos deuses? Essa aí é uma outra deusa, a deusa Lua do povo fenício, né, que era uma divindade feminina e que era muito forte para os fenícios, e ela foi considerada a consorte do deus Sol Baal, que era a principal divindade masculina. Um outro nome dela é Astoret ou Astaroth, que significa indivíduo diferente ou modificado. Que aí é muito interessante vocês verem que o indivíduo diferente ou modificado é porque a barriga da mulher crescia e diminuía, crescia e diminuía, assim como a terra, que brota, fertiliza, mas depois ela pode secar, ficar estéril, né? Então, é muito interessante a gente ver os nomes, o significado dos nomes da deusa, e vocês vejam as abundâncias, como eram fortes as abundâncias das deusas, né? Olha só a barriga aqui, tá vendo? Muito interessante. Bom, Jung fala que o ser vivo tem uma alma que por si só gera vida. Por isso, Deus insuflou em Adão um sopro vivo, a fim de que ele tivesse vida. São palavras de Jung. Segundo seu pensamento,
esse sopro vital é que tira o humano da inércia e o impulsiona a ir buscar coisas novas e inacreditáveis. É esse sopro que impulsiona o ser a desafiar o status quo vigente e a desafiar até em si mesmo a sua mesmice. Essa energia faz o humano ousar. O sopro vital anima, quer dizer, ele potencializa a vida. E a ânima não é só um conceito filosófico ou dogmático. Aqui nós temos já Baal Ramon, que é o principal deus de Cartago, uma representação dele, e Baal Ramon, aqui já entre os cartagineses e fenícios. Ele é o deus do céu, e na Fenícia ele já começa a se tornar deus da fertilidade e da regeneração. Tanto é que tem aqui uma planta, tá vendo? Ele tem uma espada, mas ele também tem algum instrumento aqui na mão que a gente pode imaginar que seja para mexer o chão, etc. Aqui o mito babilônico de Marduk e Tiamat, que se chama o texto, né, que conta a história desse mito, é um poema chamado Enuma Elis, que tem muitas partes perdidas, mas que é bem interessante, porque vai falar dessa luta, né, contra Tiamat, que seria esse dragão dos primórdios do tempo, e esse seria Marduk, que vem, ele recebe de vários deuses, filhos de Tiamat, muitas, como é que se diz, propriedades para que ele se fortaleça para lutar com esse ser tão terrível aos olhos deles, né? Jung pontua que o arquétipo da natureza do ser e que traz em si o somatório de todas as afirmações do inconsciente, da mente primitiva, da história da linguagem da religião é um factor, no sentido próprio da palavra. Então, você vai ver que essas forças arquetípicas estão na natureza nossa, e por isso elas nos nutrem em qualquer tempo histórico da humanidade para nos virmos a ser consciência, né? Na Bíblia, a história de Caim e Abel reproduz esse início da valorização do Deus Yahvé, que é um Deus que favorece o pastoreio, que é algo recente, em detrimento da agricultura, que já é algo antigo, já está estabelecido. Com a ação de Caim de matar Abel e a terra, que era parceira de Caim, abre a boca para sorver o sangue de Abel derramado, Caim será, então, o pastor errante, porque aí Javé o pune, fazendo eles. Aí é a punição que Caim sofre. Ele vai sair da terra fértil e tem que vaguear a esmo, né? Javé dá essa punição, colocando ele uma marca na sua testa que o protege de ser assassinado, mas que todos vão reconhecer que ele é uma pessoa que está peregrinando para pagar algo que fez. E aí, o destino de Caim é muito semelhante ao destino do povo hebreu. E assim, o pastoreio, né, que ficava ali parado naquele lugar, passa a ser também nômade. Começa a ser também levado para outros espaços. Fundamentados no arquétipo da ânima,
que é um dos aspectos do inconsciente, nós entramos, como diz Jung, no reino dos deuses. A luminosidade dada às ações e aos fatos é a obra sua. E como o contém os opostos, que é o inconsciente com os seus arquétipos contém os opostos, o bom e o mal, o perigoso e o mágico, o revelador e o fundamental, essa força assusta a moral constituída. E é por isso que o humano nascido da Terra, com seus instintos a guiá-lo primordialmente, vive em luta com a sua alma e os seus demônios. Jung afirma que no homem, o que não é eu masculino é o seu oposto feminino. E que isso nós temos que reconhecer através da projeção que o humano faz sobre as mulheres. E, ao mesmo tempo, vice-versa. As mulheres também projetam aquilo que é o masculino nela em homens ou em fatos do lado de fora da sua alma, né? E ele complementa que tanto a vida do corpo quanto a da psique vive e é vivida muito melhor e de forma mais saudável sem certas convenções que buscam condicioná-la. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês viram logo no início do nosso slide os espartilhos. Era uma convenção que as mulheres tinham que ter cinturas fininhas, tinham que ser amassadas, né? Então, você vai ver que uma convenção torna um corpo prejudicado. Hoje, eu estava na rua e vi um rapaz caminhando. Ele estava só de short, bermuda, assim. Eu só o vi de costas. E ele era todo tatuado nas costas, nos braços e, interessante, na perna do lado direito. Na perna do lado esquerdo, não. E eu fiquei olhando aquele rapaz e falei assim, meu Deus, a mãe desse menino deve ter cuidado dele tão direitinho quando ele era pequeno, dava banho, né? Passava filtro solar para ele não pegar sol, devia se preocupar para ele não fazer machucados profundos. E hoje ele está com a pele dele toda transcrita com imagens, né? Então você vê como as convenções tocam o corpo, e o corpo é nosso primeiro lugar onde o arquétipo se expressa através da força instintiva e reativa aos perigos da vida, né? Então, posteriormente, não, peraí, acho que eu me perdi. Na antiguidade, a magia era o cerimonial sagrado máximo à natureza e que acontecia ritualisticamente para o fato se dar. Então, se evocava essa magia através de uma atividade. Tá vendo? Era uma magia natural que você naturalmente criava conceitos para evocar o melhor plantio da terra, para evocar que os problemas de doenças fossem afastados, fossem tirados do seu lar, tanto que, por exemplo, em todas as casas gregas, sempre havia um lumen aceso que era para a deusa Héstia, que era a deusa do lar. Isso nós vamos ver com o desenvolvimento da humanidade. Nós temos algumas pessoas de origem católica, por exemplo, que têm pequenos oratórios em casa com velas que acendem ou lâmpadas que acendem para determinadas imagens de deuses ou deusas.
É muito comum a imagem de São Jorge na entrada das portas das casas, com a luzinha vermelha acesa. Isso tudo vem dessa magia natural de fazer movimentos para a terra ser fertilizada e evocar a sua atividade. Posteriormente, essa magia natural, essas cerimônias naturais, passam a ser consideradas pelo masculino, que vem construir uma nova ordem, de magia de revelação. E as mulheres que lidam com as plantas e que criam remédios e poções passam também a criar venenos. E, através de um elemento da natureza, né, se mistura, porque é um elemento da natureza, você colhe lá uma plantinha, um, uma pedrinha, não sei o quê, você mistura esses elementos e eles vão revelar a sua verdadeira natureza, que aí vem a história da revelação. E aí as mulheres passam de sacerdotisas da deusa, de curandeiras, e, posteriormente, vão ser consideradas bruxas e personagens maléficas, diabólicas, tal como Circe e Medeia. Então, a magia passa a ser de dominação, né? Porque aí é a ideia de que aquela magia vai ser feita para dominar aquela pessoa, para atrapalhar a vida dela. A pessoa, então, vai ficar encantada, né? É uma dominação que fala da fala que encanta e que busca constranger, ficando no limiar entre o dominar e o persuadir. E nós vamos ver que a retórica, né, que é uma arte da oralidade, é a arte de dominar o ser através da palavra. Há no elemento político, nessa forma de expressão, há um elemento político nessa forma de expressão que une logos e eros. Mulheres rezadeiras usam a repetição de orações sagradas para ajudar na cura de enfermidades do corpo e da alma. E aí nós vamos chegar a uma coisa muito interessante. A fala encantada hipnotiza. E a vida é, ao mesmo tempo, sabedoria e loucura. E como o homem, para Jung, ao chegar ao mundo, ele não o compreende, resta ao homem interpretar o mundo. E antes que nós humanos existíssemos, nada era compreensível de significado. Por quê? Porque não tinha alguém que interpretasse aquilo que estava vendo. Com isso em mente, de que nós temos que olhar o mundo e interpretá-lo, vamos conhecer um pouco da história trazida por nosso filme. Nele, uma mulher, Genevieve, é filha de um famoso cientista médico e ela pratica enfermagem no Salpêtrière e segue com afinco e determinação a orientação do pensar científico dos médicos no trato com as ditas, entre aspas, loucas, que lá eram depositadas quando a família não conseguia torná-las contidas dentro do padrão social vigente, ou quando elas faziam algum ato de rebeldia e insubordinação, além, é claro, de haver mulheres neuroticamente histriônicas que eram lá colocadas. A outra mulher, que também nós vamos encontrar, essa é Genevieve, a outra é Eugenie. Eugenie vive dentro de uma família bastante rígida, mas ela sempre buscava a liberdade dela em relação àqueles papéis sociais impostos. Inclusive, ela foi escondida ao enterro de Vitor Hugo, coisa que a família dela nem poderia supor que ela tinha ido, que comoveu toda Paris
e a ela comoveu de uma forma muito intensa. Na verdade, ela tinha uma sensibilidade muito aguçada e ela sempre buscava conhecer. E então ela era capaz de se relacionar com outras dimensões de energia, além daquela que todos nós conscientemente operamos. Então, essa capacidade de Eugenie de entrar em contato com outras dimensões energéticas a tornou capaz de conversar e ver pessoas que já tivessem morrido. Daí eu acho que a grande reação que ela teve naquele início do filme, frente à morte de Victor Hugo. Ela foi tocada pelaquela morte de uma forma dramática, porque ela já era uma pessoa de uma sensibilidade para além do convencional. Segundo a fala do pai de Eugenie, a França precisa de jovens brilhantes. Tal propósito, porém, não era dirigido aos jovens como um todo, era dirigido somente para os homens. Mas ela, Eugenie, ela deseja ampliar o seu conhecimento. Ela é uma mulher que lê. Gente, alguém está com o telefone aberto, o microfone aberto. Pode fechar, por favor? Está dando uma reverberação aqui. Ela deseja muito ampliar o seu conhecimento. E ela é diferente do seu irmão, Teofilo, que, apesar de ter alguns atos machistas, não sei se vocês perceberam, ela vê Teofilo beijando uma serviçal da casa e combinando um encontro noturno com aquela serviçal, aquela coisa que era muito comum, né, dos meninos transarem com as empregadas, a ajuda a ir com ele, quer dizer, embora ele fosse machista, mas ele a ajuda a ir com ele para realizar um dos desejos dela, que era poder ficar num café parisiense, lendo e fumando um cigarro, que ela era algo que só pessoas muito especiais e descoladas faziam, e de preferência era o gênero masculino que era dado a eles essa possibilidade. Mas ela vai para este café e lá ela troca olhares e se comunica com um rapaz que lhe dá um livro que ele está lendo. E o livro chama-se O Livro dos Espíritos. E dá a ela fazendo a proposta deles se reencontrarem para que ela lhe devolva o livro. Esse fato, infelizmente, não ocorrerá. Né? Segundo Jung, o inconsciente nos direciona. E se seguirmos suas orientações, podemos sofrer, mas muitas vezes, de forma até muito sentida, esse sofrimento no nosso interior pode nos dilacerar, mas nós sabemos que nós estamos no caminho de fazer nossa psique se desenvolver, mesmo que isso se torne um grande problema para as regras e para os valores familiares e para os valores da cultura e do bem-estar sociocultural em que se vive. Esse encontro no café com um homem diferente daquele das suas relações familiares e próximas lhe possibilita a Eugenie projetar a força do inconsciente que a ativa internamente. Então, nós vamos ver que a energia do arquétipo do ânimos vai dar um novo sentido à vida dela. Mesmo que ela vá sofrer graves decepções, perdas e humilhações, mas vão redefinir a razão para Eugenie da sua existência. No hospital, nossos protagonistas convivem em situações opostas, né? Enquanto uma segue todo o padrão vigente como enfermeira, filha de um médico cientista, a outra é internada como louca. Mas elas são complementares, elas são opostos que se complementam. Uma internada como louca, outra como enfermeira-chefe. Mas
ambas eram tratadas de modo abusivo pelos chefes médicos responsáveis. Uma passando pelos ditos tratamentos da época, exames de toque ovariano, banhos gelados, e a outra escutando, quando ela vai conversar com o Charcot, perguntando alguma coisa para ele, ou pedindo a ele alguma coisa, ele diz: eu determino o que meus pacientes precisam. São meus pacientes. E aí você já vê, gente, a noção do outro como um objeto. Eles me pertencem. Vocês não podem dar palpite nenhum. É meu paciente. E Charcot diz a ela, e o pai diz a ela, o pai não, o Charcot diz a ela, ele nunca ia no pavilhão das internas, ele só fazia as exposições para os médicos lá das conversões estéreis. Você está atrasada por quê? Né? Então, você vê que, ao mesmo tempo, ele cobra e ele não dá nada para ela quando ela pede uma orientação a ele em relação justamente a essa menina Eugênia. O hospital funciona como um quartel. As pacientes lavam as roupas de cama e aquelas que usam. Entretanto, elas se ajudam mutuamente, há uma sororidade entre aquelas pacientes. Elas são submetidas a tratamentos que mais parecem sessões de tortura. Banhos de gelo, aprisionamento em solitárias, que eram as antigas celas de Salpêtrière, que haviam sido abertas lá por aquele que eu citei anteriormente, que tirou as Pinel, né? Que tirou os doentes do encarceramento. E havia lá, nesse lugar dessas solitárias, uma chefe chamada Jeane, que fazia jogos perversos com as mulheres que ficavam prisioneiras lá daquelas celas, jogos de luz e escuridão. Ela abria, quando a pessoa achava que ia entrar uma luz, ela fechava e a pessoa voltava para a escuridão. Então, na verdade, conter o indivíduo feminino, essa era a proposta, de qualquer forma, ou pela limitação do conhecimento, ou pela exposição da mulher como objeto a ser adquirido. Eugênie é chamada a atenção pelo pai porque ela diz a uma jovem que nunca seria exposta como uma potranca a ser adquirida, que é uma jovem que está lá, eles estão fazendo o encontro dela com o irmão de Eugênie, e ela falando de todas as qualidades que ela tinha. E aí ela vai ser encarcerada, né, pelo pai nesse hospital, mesmo que ela não tivesse qualquer sinal de patologia psiquiátrica. Ela e muitas outras mulheres. Tinham umas que apenas estavam presas lá porque cometiam pequenos furtos para sobreviver. Uma outra, vocês devem ter visto no filme, ela está presa lá porque ela mata um marido que abusava, bebia, batia nela, e um dia ela empurra ele e ele morre afogado. Uma terceira havia ficado muda depois que a mãe morreu. E ninguém fez a conexão entre essa perda e o mutismo dela. Então, bota ela para tomar banho gelado. Então, nós vamos ver que a experiência da grande mãe nutriente e acolhedora está totalmente extinta. Jeane, que é a responsável por essas pacientes encarceradas e que ficavam nessas internações solitárias e que depois eram fotografadas por Charcot após saírem de lá, cada uma delas apresentando um sintoma que fica fixado. O isolamento, visto como tratamento à época, na verdade, era mais uma forma de repressão e punição aos comportamentos desafiadores das internas. As enfermeiras comentam
que as que vão para os cuidados com Jeane ficam piores. Nesse momento do filme, ela está fumando um cigarro, a Geneviève, e ela escuta duas colegas conversando e dizendo pelo menos há 2 semanas ninguém volta de lá ilesa. Essa aí é Jeane. Jeane era a verdadeira bruxa, que não era, né, reconhecida pelo sistema como bruxa, porque ela atendia justamente o que o sistema pedia, né? Ela odiava o feminino, ela, inclusive, internara ali a sua própria mãe, e todos achavam que era porque essa mãe havia enlouquecido, mas, na verdade, essa mãe matara o filho de Jeane. Então, nós vamos ver que é um feminino ferido. Aliás, tem um filme que vale a pena vocês assistirem, está no Netflix, chama-se A Donzela. E o monstro que existe nesse filme é uma Jeane. Ela tem um ferimento por terem matado os 3 filhos dela. E por isso ela tem uma voracidade de destruir todas as pessoas. Então, Jeane, ela vai ser uma representante da possessão do ego pelo arquétipo da grande mãe terrível, e se vinga em cada mulher da sua dor pelo luto não resolvido. Quer dizer, pelo fato dela não ter resolvido o luto dela, mesmo prendendo a mãe dela dentro do hospital, a gente não sabe por que a mãe matou o filho dela. Mas vocês já veem que ela era filha de uma mãe terrível, porque se uma avó que mata um neto, a gente já fica assim, gente, que pessoa é essa, né? Em casa, Geneviève tem no pai o mesmo tipo de cobrança que o Charcot faz a ela. O pai, quando ela chega, o pai diz logo para ela: eu estou esperando você há 1 hora para comer, você sempre se atrasa. E quando ela comenta com o pai sobre a nova interna, Eugenie, o pai logo pergunta para ela como ela é. Aí a filha diz: ela é intensa. E ele responde: isso não é um diagnóstico. Então, olha só como nós voltamos ao século XIX, que hoje em dia todo mundo quer dizer que tem um diagnóstico, né? Ah, eu sou autista nível 1, eu tenho TDAH, eu sou depressiva. Todo mundo hoje também se apoia num diagnóstico. E no momento que Geneviève o acode em casa, que ela foi alertada por uma intuição de Eugenie, que via, né, a irmã morta dela, Blondine, e ela explica por que ela chegou lá e salvou o pai a expulsa de casa e diz para ela que você está falando como uma bruxa, está ficando como as loucas com quem você trabalha. Essa é uma doença contagiosa, é uma peste. Aqui nós constatamos o amortecimento e a negação da função intuição, que é uma das 4 funções que formam a nossa consciência. Né? A intuição, junto com a sensação, é uma função de ordenação, enquanto que o pensamento e o sentimento são 2 outras funções, mas que valoram. Isso é um trabalho que Jung traz para explicar a formação da consciência. Então, desde o século XII, onde a Inquisição surgiu, se construiu e se desenvolveu uma educação social e política que buscou diabolizar essa função de organização mental, que é a intuição, que é de vital importância para muitos achados científicos, e essa intuição foi desvalorizada e foi subestimada.
Alexandre Fleming, por exemplo, não teria descoberto a penicilina se não tivesse seguido a intuição dele. O filme retrata um momento em que a evolução da medicina ficava olhando, tinha como foco principal, de maior importância, colocar rótulos diagnósticos no indivíduo, como se isso aí o contivesse. E Jung já considerava que os diagnósticos só valem para dar uma orientação, mas de pouca valor são para quem é diagnosticado. O que importa e o que é decisivo para o tratamento é a história da pessoa. E é aí que nós vamos encontrar o que Jung diz, o fundo humano, o sofrimento humano. E somente aí pode intervir a terapia do médico. Então, Jung, quando ele traz essas ideias, ele resgata a medicina da época do deus Asclépio. E na Grécia Antiga tinha o seu templo e o indivíduo, então, era escutado em sua dor, era submetido a um sono que eles chamavam de sono de incubação, para que o Deus o tocasse e ele aí tivesse um sonho. Esse sonho, depois, ele trazia para os médicos que estavam ali no templo, e esse sonho era contado e encenado no anfiteatro de Epidauro. Quer dizer, nós podemos dizer que antes de Moreno já existia o psicodrama, né? Porque esses sonhos eram considerados como um processo de cura, a encenação desses sonhos. Além de que eles eram orientados a tomar ervas, colocar ervas em lugares do corpo, etc. Já no Salpêtrière, o doente é levado ao meio de um círculo formado somente por homens médicos para não é para expressar a dor, nem ter sono de incubação, nem ter um sonho para ser contado e encenado, não. É para expressar a sua doença. Então, nós vamos ver aqui a Louise, que era uma das internas, que já se encontra lá porque o seu tio lhe batia. Essa é a história contada. E aí a tia resolveu interná-lo. Quer dizer, na verdade, a gente fica pensando, será que o tio batia nela ou o tio queria abusar dela, ou abusava dela? Então, ela é levada e hipnotizada, sendo induzida a se tocar em áreas do corpo que a levassem a ter uma conversão estéril. Dr. Charcot se vangloria muito do seu feito e é aplaudidíssimo pelos seus asseclas. O narciso sempre se fortalece e se resplandece em si mesmo. Em outro momento, com um ar de muito orgulho pelo feito ocorrido, ele diz: linda hemiplegia lateral direita sob hipnose. A fala hipnótica encanta, e, dependendo de seu uso, ela pode abrir o leque para o desenvolvimento. Nós temos um terapeuta de família chamado Milton Erickson, que faz a terapia ericksoniana, que abre para o desenvolvimento com a fala hipnótica, ou ela fortalece e cronifica os sintomas. E é essa mesma doente, Luiz, que vai ser manipulada por um médico residente, o doutor Júlio, que diz ser seu noivo e que vai se casar com ela. Numa oportunidade, quando os dois estão a sós, ele se masturba e coloca a culpa nela e diz: eu a amo tanto. Que tipo de amor é esse que culpa o outro e não se responsabiliza por suas ações? E o dito casamento que ele propõe a Julie
diz assim, ele fala para ela, eu vou te pedir em casamento no baile, e ela estava toda certa de que ia casar com ele. Mas, na verdade, é um ato de estupro, que acaba com ele sendo surrado por duas internas que de loucas não tem nada. Uma delas é a mulher que matou o marido, e a outra é uma outra mais velha que percebeu que o homem estava abusando dela. Então, essas ofensas e desrespeito à mulher até hoje ocorrem. Como disse antes de nós começarmos aqui, a Yara trouxe o caso daquele anestesista, né, que dopava as mulheres para colocar o falo dele na boca delas e masturbar. Como também aquele outro que está preso, que era um velho que fazia inseminação para as mulheres terem filhos e que também abusava das mulheres, né? Genevieve, ao conversar com seu pai sobre Luiz e a crise que ocorrera sobre hipnose, esse pergunta a ela: fez o arco histérico? Porque pode ser um ataque epilético. E complementa, falando sobre Charcot. Talvez ele provoque crises nervosas em suas sessões. E essa é a mesma opinião de Eugenie, porque ela interpela Charcot, né, e diz para ele e para os demais médicos que eles estão fazendo maldade com a Louise, que estão adoecendo ela. Então, as loucas, tal como a ninfa Eco, servem para os médicos alcançarem os seus méritos e valores. Em muitos momentos, deparamos com o tratamento diabólico aplicado a elas. Banheiras com águas geladas, mas não era gelada, não era repleta de gelo, onde as mulheres ficavam aprisionadas, eram outras mulheres que prendiam elas ali. E essas mulheres eram do grupo da enfermagem, né? E submetiam essas outras mulheres a esses tratamentos absurdos. É um ritual de tortura para congelar o quê? A emoção. E ali qualquer uma cabia. Desde a paciente que não falava, que está paralela com ela nessa cena, lá na outra banheira, mas que não falava, mas que numa noite de Natal, quando elas são levadas a uma igreja e começam a falar sobre o Natal, e começa a tocar uma música, ela começa a cantar, né, para a mãe dela. E canta essa música falando sobre a mãe, até Eugenie, né, que Eugenie era apenas uma pessoa que tinha uma sensibilidade maior. A quem Babinski, gente, lembram do reflexo de Babinski? Submete-a a esse dito tratamento por ela, inquiri-lo, ela é inquirida por ele se ela falava com os mortos, e ela disse que falava com espíritos. E aí ela questiona por que isso não era igual à menina camponesa que falou com Nossa Senhora de Lourdes, quer dizer, ela remonta àqueles meninos camponeses, a menina camponesa que falou com Nossa Senhora de Lourdes. E aí ela questiona, né? Qual a diferença de ver Deus e de ver espíritos? A diferença é que falar com Deus estaria na seara dos milagres, mas ela não. Eugenie ia mais além. Ela intermediava o contato entre dois mundos, o dos vivos e os dos espíritos. Então, nesse papel de psicopompo, é muito difícil de se ser aceito, de se ser respeitado e de ser se considerado entre os deuses. Imagina entre os mortais. Geralmente, os deuses que ocupam esse lugar nas diferentes mitologias são deuses temidos. Por exemplo, na mitologia grega, Hermes tem essa mesma função, assim como Íris, o arco de Íris, sendo que a deusa Íris ela se comunicava com Zeus para trazer para as mulheres o que ele orientava. E também
existe Hecate, que é a deusa da terra selvagem e dos partos, que reinava no céu, na terra e no mar. Hecate tinha conhecimento das ervas e da magia, tinha conhecimento da lua, da bruxaria ou feitiçaria, e era adorada nos lares atenienses, olha que interessante, como protetora da prosperidade e bênçãos à família. Então, Hecate, que de alguma forma era também atemorizada, ela também protegia. Obviamente que ela só era atemorizada por aqueles que a desrespeitavam. Na mitologia do povo do grupo linguístico Iorubá, quem tem esse papel de abrir os caminhos é Exu, orixá de múltiplos e contraditórios aspectos, o homem da encruzilhada, que muito assustou missionários católicos e que imediatamente foi rotulado como parceiro do diabo. Então, você vê que tudo aquilo que a gente desconhece, a gente teme e acaba criando uma patologização de algo que não é patológico. A questão da mediunidade e do entendimento do mundo dito sobrenatural foi estudada por Jung e que resultou na sua tese de cátedra universitária sobre a psicologia e a patologia dos assim chamados fenômenos ocultos. E o objetivo dessa tese foi mostrar as diferentes e múltiplas conexões entre esses fenômenos, explorando o conhecimento desse aspecto desconhecido que era motivo de escárnio de muitos estudiosos da psique humana. Para Jung, há aqui um campo de pesquisa experimental valioso a ser explorado, compreendido e experimentado. E esse foi um dos pomos da discórdia com Freud. Para Jung, a atitude de Freud em relação ao espírito era questionável ao ser reduzida à psicossexualidade. Ao criar objeção a esse reducionismo, onde aparecia em suas hipóteses algo que para Jung seria quase como uma farsa, ele ouviu isso de Freud. Sim, é assim mesmo. É a maldição do destino em face do qual somos impotentes. E em 1910, essa impressão se confirmou quando Freud pede a ele que nunca abandonasse a teoria sexual, pois era um dogma, um baluarte que não podia ser abalado. E ao perguntar contra o que esse baluarte teria que ser usado, bastante emocionado, Freud lhe responde: contra a onda do lodo negro do ocultismo. A crítica a essa postura foi em relação a Jung não ver nela um julgar científico, mas sim uma atitude de sustentação, uma vontade de poder pessoal, que é aí que há o rompimento dos dois, quando ele vê que ele não estava olhando para essas questões com um olhar de um pesquisador, mas sim para manter aquele poder pessoal encontrado. Freud vivia sua teoria da sexualidade religiosamente. E havia luminosidade nela. Mas Jung diz que sua terminologia a colocava como exclusivamente biológica. Essa posição mostra o desconhecimento e a negação da ciência, então vigente, de trabalhar com o que a filosofia e a religião, assim como a parapsicologia nascente, diziam da alma, e são palavras de Jung. Essa unilateralidade do olhar freudiano perdeu de vista o paradoxo e a ambiguidade que os conteúdos do inconsciente trazem à consciência. Tudo que dele vem, né, tem um alto e um baixo, um interior e um exterior. Freud só falava de seu aspecto exterior,
tornando-se vítima do único lado que podia identificar. Seu grande valor foi ter penetrado na psicologia individual do doente e provado empiricamente a existência de uma psique inconsciente, que anteriormente Caruso e von Hartmann postulavam filosoficamente. Como a protagonista de nosso filme, Jung conviveu com suas emoções que se tornaram intensamente pressionantes a partir do outono de 1913. Em suas palavras, ele diz: é como se a pressão que até então sentira pareceu deslocar-se para o exterior, como se algo pairasse no ar. Jung anotava suas fantasias e se esforçava para mostrar em que condições psíquicas elas apareciam. Anotava aquilo que o inconsciente enviava, seguindo o estilo que esse lhe permitia fazer. Jung relata: às vezes, era como se ouvisse algo com meus próprios ouvidos. Às vezes, eu o sentia na minha boca, como se minha língua formulasse as palavras. Acontecia-me também ouvir o que eu mesmo murmurava. Sob o limiar da consciência, tudo era vivo. Nessa vivência, ele compreende, depois de muito sofrimento, que, apesar das resistências e do medo de perder o autocontrole, ele tinha que se arriscar e fazer a descida até elas, até a essas imagens fantasiosas que estão dentro do nosso subterrâneo emocional. E se elas não se a elas ele não fosse e fizesse esse duro percurso, ele não poderia pedir que seus pacientes o fizessem. Essas imagens, em outra época, seriam consideradas imagens divinas ou demoníacas, e Jung as denominou arquetípicas. Seu encontro com a natureza interna do humano é o processo experimental científico que guia toda a sua teoria sobre a psique. Hoje, que o livro negro é conhecido, e agora o livro vermelho, desculpe, é conhecido, e agora os livros negros estão lançados, nós podemos confirmar que seu caminho científico estava sempre ligado à sua vida mítica. Diferente do livro dos Espíritos, lido por Eugenie, que deu sentido à sua experiência vital, e por Geneviève, que compreendeu Eugenie, Jung, em 1916, publica um folheto de uma pequena parte do livro vermelho, que é Os Sete Sermões aos Mortos. Antes desse folheto ser produzido e publicado, vários fenômenos de natureza parapsicológica ocorreram em sua casa, culminando com a presença de inúmeros, entre aspas, espíritos, aos quais Jung pergunta o que aquilo significava. E eles lhe respondem que haviam voltado de Jerusalém, onde não encontraram o que buscavam. E com essas palavras inicia-se esse folheto, que tem como seu subtítulo Sete Exortações aos Mortos, escrito por Basílio de Alexandria, a cidade onde Oriente e Ocidente se encontram. A fuga de Eugenie, ajudada por seu irmão em Geneviève, é a permanência de Geneviève como interna, e não mais como enfermeira-chefe do Salpêtrière, vai ocorrer justamente no baile anual, onde, entre aspas, a sociedade de elite e os médicos, ciceroneados por Dr. Charcot, participavam da exposição de suas potrancas loucas, onde essas mulheres eram vítimas de todo tipo de abuso e desrespeito, a partir dos ditos, entre aspas, normais. Esse baile, tal como a cidade de Alexandria, faz os opostos se encontrarem, Oriente e Ocidente, loucos e ditos não loucos. E nele não sabemos bem quem são os loucos e quem são os normais. Estamos no século XXI
e deixo perguntas no ar. Realmente o feminino projetado na mulher deixou de ser objeto de consumo abusivo e desrespeitoso? Quando se aceita viver guiado pela intuição, isso é igual a enlouquecer? Mulheres que ganham posição de destaque e valor em suas carreiras são respeitadas e consideradas tanto quanto os homens? Vocês já ouviram falar da maldição do Oscar? A conferir. Obrigada. Gente, isso era o que eu tinha para trazer para vocês e agora estamos abertos para as discussões e para a colaboração de vocês. Quem quiser falar, bota a sua mãozinha assim e a gente vai chamando. Nos calou. Excelente. Eu acho que a gente fica meio impactada, porque eu acho que a Ainda gente... estamos chegando com tudo que você trouxe, não é? Aí eu disse assim, os deuses estão entre nós, aqui, a mitologia, você trouxe tudo. Então, já estava me sentindo ó, no Éden, uma coisa. Muito bom, muito boa a apresentação. Obrigada. E eu quero saber, tem alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês queiram debater? Porque tem muitos pontos, eu não imagino se eu ia debulhar tudo, mas podem ter coisas que vocês tenham visto e que a gente pode compartilhar, e que eu não toquei, e que vocês gostariam de tocar. Os tratamentos sempre aleijavam. Sim, Você observa mesmo sim. aquela que ele disse que ia casar com ela, ao final, como ela estava Ela estava numa cadeira de roda e toda torta, cadeira né? de roda, a boca também para o lado, mãos tortas. Então, eram tratamentos também que sempre deixavam as sequelas no corpo. Porque não se ouvia a pessoa, se ouvia a doença. Marcele, você ia falar, pediu para falar. Na verdade, é que eu não entendi, a Yara até tocou, é nesse assunto que eu ia falar, mas só um pouquinho diferente. Eu não entendi por quê, no caso, eu não vou lembrar o nome da menina, mas a que ia se Luiz, casar até então. Luiz, Luiz. Por que que aquela última apresentação, porque já deu a entender que ela já tinha passado por aquilo várias vezes, né? E que ela tinha ido bem. Então, o tinha ido bem era quando ela entrava naquele estado, sei lá, de transe, De alguma coisa assim, de arco né? histérico, O que eu não entendi, isso realmente acontece a pessoa ficar ali se debatendo, parecia até que ela estava possuída, né? Possuída e ela ficar como se Pois é, tivesse tido. Marcele, ali exatamente tem a crítica a Charcot, e pessoas da época fizeram crítica a ele, que ele, com o modo dele elaborar o que ele chamava de tratamento, na verdade, ele criava um problema na pessoa. Vou trazer para o mundo de agora, para a gente entender isso. Há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, ovo não podia ser comido por quem tinha... não é diabetes, não, é aquele outro. Colesterol alto. Depois isso foi descoberto que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, existem certas questões que nós temos que, hoje, então, que nós temos que ter ficarmos mais espertos ainda, gente. Olha só, a indústria farmacêutica domina o mundo, vocês sabem disso. Basta vocês verem
Aqui, quem é terapeuta de família sabe a ralação que é para a gente fazer um congresso. Enquanto que um congresso médico solta dinheiro, né? Então, nós já temos, e isso é um momento de agora, atual, que a gente tem que ficar atento, nós já temos aqui gente considerando que você está próximo a ficar diabético e que você está perto de 100 na sua avaliação. Na Rússia, você só é considerado diabético quando você está com 140. Então, tem alguma coisa esquisita aí, não tem, não? Porque antigamente não era 100. Por que agora é 100? Porque aí começa a dar remédio e você vai usando remédio desnecessariamente, né? Então, essa enxurrada de pessoas com TDAH, eu não acredito, porque eu conheço isso desde os anos 70, quando eu estudei isso, quando isso ainda se chamava Minimal Brain Dysfunction, não tinha nem nome em português. E hoje a quantidade de povo que você vê com tal do TDAH, eu vejo que metade desse povo é assim, emocionalmente adoecido por um sistema familiar super protetor ou super permissivo, que ambos são semelhantes, e crianças que não têm um tipo de organização familiar de orientação concreta, de valores concretos. Por exemplo, se na minha casa todo mundo tem que sentar à mesa de camisa, vamos dizer que seja isso a regra, todo mundo tem que sentar na mesa de camisa. Não pode assim, um dia pode de camisa, outro dia não pode de camisa. Hoje, de manhã cedo, eu levei meu netinho para a natação. Os professores são muito bonzinhos, são ótimos. Mas cometem, Yara é pedagoga, então ela vai me dizer se eu estou errado ou se eu estou certo. Cometem um erro, para mim, crasso. Quando você está ensinando uma criança, ou você mostra o erro, ou você mostra como fazer certo. Você não pode mostrar o erro e fazer certo. O erro e fazer certo. A criança não entende, não apreende. Se você mostra o erro, fulano, como é que eu ensinei para você? Faz a criança pensar. Eu mandei você botar o pé o braço na água de que forma? Você está mostrando o erro, mas está fazendo ele fazer o certo. Não, olha só, você faz assim, não é assim, é assim. Pronto, a criança já se complica toda. E pedagogicamente isso está errado. Agora, uma avó chata, que vou chegar lá para o professor, meu filho, olha só, você está pedagogicamente errado. Vou levar um foguetão, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não é? Mas aí a gente olha e vê assim, onde está a orientação para esses trabalhos infantis? Onde está a preparação desses professores? E a preparação desses pais também para o cuidar dos seus filhos, né? Então, a gente vê que a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que é um valor, num momento, de repente, em outro momento, não é mais aquele valor. E nós temos que nos adaptar às mudanças. Claro, você imagina se até hoje todos nós aqui andássemos chapéu coco, roupa de sarja, era um calor miserável. Imagina, os homens usavam roupa de sarja, ternos de sarja. Aquilo era um calor horroroso. Porque aquilo é para o estrangeiro, não é para nosso clima. Nosso clima pede outro tipo de roupa mais leve, mais, né?
a gente não teria evoluído, mas a gente precisa tomar cuidado com os modismos, que isso é que é o perigo, que a gente vê que esse filme vai mostrar que aquela menina Eugênia não tinha nada de louca. Ela tinha uma sensibilidade. Ela era capaz de perceber e se aperceber de fenômenos e que, né, a intuição muitas vezes nos leva a ver coisas que os outros não veem. E como a intuição foi muito desvalorizada no mundo ocidental, por que que o mundo oriental tem essa respeito aos ancestrais, aquela coisa? Porque tem uma ideia de que há algo maior que nos une, que nos, né? Não sei que eles são certíssimos, maravilhosos, não, mas eles não destruíram a intuição, como o mundo ocidental destruiu, né? Com a ideia do homem que se faz por si próprio, self-made man, que é uma mentira. Nós todos precisamos de todos. Pode falar, Marcelo. Sueli, mas naquela época não tinha nenhum lugar como esse para os homens, os infratores, Não, abusadores, infratores iam loucos. para a cadeia. Roubos iam para a cadeia, mas não para o salpêtrière. Agora, aqui no nosso país, infelizmente, nós tivemos um lugar como esse que botavam homens e mulheres que não eram doentes mentais dentro do hospital lá de Barbacena, que foi o Holocausto Brasileiro, onde 60.000 pessoas foram internadas. Valem a pena vocês assistirem. Esse é um documentário sobre o Holocausto Brasileiro, falando sobre esse lugar de Barbacena, onde há uma cena dramática, porque um homem já idoso vai com o filho em torno assim, dos 40 anos. Ele vai porque a mãe dele foi internada lá. Ele tinha em torno de 8 para 9 anos quando a mãe foi internada. E ele diz que ele não lembra da mãe dele ter nenhuma problemática psicológica ou psicótica, não sei o quê. E ele não sabe por que que a mãe ficou internada. Ele perguntava ao pai, o pai dizia, não, o médico disse que sua mãe tem que ficar lá, não sei o quê. E eles começam a procurar nos livros de internação. E tem um momento que é assim dramático, porque ele vira para a câmera falando com a moça, a diretora do filme, né? Fala assim: eu não acredito que foi meu pai que botou minha mãe aqui. E aí, porque lá e tinha no papel que internava a pessoa. Aí o filho dele fala assim: papai, eu acho que eu achei. Quando ele vai lá, vai ver que eu não, que é o pai dele que tinha internado ela. Então, esse filme é uma denúncia, porque aqui nesse nosso Holocausto de Barbacena, homens e mulheres eram internos lá. Muitas vezes que não tinham nada a ver. Agora, naquela época, Marcelo, os homens eram muito mais, se ainda são, né? Vocês lembram, há poucos anos atrás, aquele homem deputado que a mulher estava falando na mesa lá, e que ele veio e botou a mão aqui nela, que foi sem querer. Há pouco tempo, a moça que saiu, há dias, a moça saindo do elevador, o homem vai lá e apalpa a bunda dela, Foi essa semana agora, né? o empresário. Graças a Deus, eu sou de uma família que sempre me ensinou que cara que mamãe beijou, vagabundo nenhum põe a mão.
tanto que quando eu vi aquele ato na Câmara, eu falei, gente, por que aquela mulher não deu uma cabeçada no nariz daquele homem, para aquele homem cair duro no chão e ela ainda pisar em cima dos genitais dele? E a mesma coisa, essa moça que saiu do elevador, eu voltaria e dava uma cabeçada no nariz dele, porque essa é a defesa. Você não tem que ficar, mas o que é? Não, vai, volta e pá! Porque é uma falta de respeito com a mulher, né? Então, a gente vê o quanto, e aí você, Marcele, e vocês todas, vocês veem como esse desrespeito à natureza, as queimadas, a derrubada de árvores, eh, por exemplo, o Sebastião Salgado fez um trabalho maravilhoso, né? Ele foi um homem que sempre fotografou o mundo inteiro, etc. e tal. E a família dele, de origem, tinha terras que eram usadas para boi, né? Para fazer leite, não era carne, era leite e venda de animais. Quando as terras vieram para a mão dele e da mulher, estavam totalmente destruídas. Porque para você ter gado, você tem que ter muita extensão de terra e muito plantio, muito cuidado com a terra. Então, eles foram devastando, 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 era tudo devastado. Ele fez voltar toda a natureza, inclusive aflorou uma fonte que havia secado na região. Então, a gente fala, mas precisa cuidar, precisa ter boi para ser comido, para ser vendido, precisa isso, precisa. Mas ele não precisa destruir tanto para ter, né? Em lugares mais inóspitos, porque como nós temos uma grande quantidade de terra fértil, em lugares mais inóspitos, o gado é tratado de outra maneira e vive e tem gado para ser abatido e para ser vendido, mas é criado de outra forma. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses valores, né? Que o mundo, principalmente o mundo capitalista, nos impõe, onde você ter é mais do que você ser, né? E a gente precisa ser. Quem vai falar agora, gente? Estou cansada. Quem quer trazer? Eu acho que Joana Eu só tinha tenho mais uma levantado a mão. coisinha. Oi, fala, Marcelo. Só mais uma coisa. Eu falo que a bruxa de verdade é aquela outra mulher que A ficava Jeane. lá. Engraçado que todas as outras cuidadoras, todas elas, até a chefe das, né? Todas elas tratavam as meninas bem, né? Tratavam bem. Só ela que era daquele jeito. Quando eu vi aquela Porque ela cena era do ferida, eclipse Marcelo, que ela fala do jogo do do eclipse, eclipse. eu de sã, eu ia ficar louca ali. Exatamente. Ela Aquilo tinha era para prazer em fazer enlouquecer. aquilo. Mas aquilo era por quê? Por isso que eu estou dizendo, vocês assistam pensando na Jeane, assistam esse filme chamado Donzela. É um filme como se fosse assim, uma história de contos de fadas. Uhum. E aí vocês vão entender o que é um feminino ferido. Porque a Jeane era um feminino muito ferido, muito destruído. E, diferente de outras pessoas, Jeane não buscou curar seu ferimento, né? Fala, Joana Alice. Abre seu microfone e fala. Eu quero primeiramente agradecer, tá, pela brilhante, né, explanação. Passeei aqui
pela mitologia, a gente vai fazendo conexão, a sua fala é muito rica. Muito obrigada, Obrigada, tá? querida. É que a gente É, se anima, né? E vai. é muito bom a gente ouvir. É, eu ficaria aqui muito mais tempo. Mas, olha só, quando aquela paciente, que era sempre a escolhida, inclusive as Sim. internas falavam, a hora que ela era escolhida, Luiz, 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 ela, na realidade, ela fala do abuso. O tio falava para ela colocar a mão dentro da calça dele, para ela exatamente. olhar a cobra, né? Mas a fala é isso, ela foi internada porque o tio estava batendo nela. Batendo nela, né? E ela fala que prefere estar lá, que ela está melhor lá, Do que sofrendo na casa. do que na casa, né? Então, Exatamente. imagina o grau de abuso, porque lá E ela já era abusada. sim, Na, mas você que vê que uma pessoa que já sofreu um abuso in- infantil, relacional, ela tende a também estabelecer ligações abusivas com outras pessoas, porque ela não é capaz de fazer uma diferenciação, né? Aquele médico era o tio dela, sim, ali dentro, né? E quantas sim. vezes nós vemos no nosso consultório pessoas que chegam trazendo um drama atual que, quando você vai, remonta, está lá na história da família daquela pessoa, se repetindo Ela está através de repetindo, gerações, exatamente. sim, Isso, a repetição ocorre para quê? Para que a gente solucione de uma maneira melhor do que aquela melhor, que anteriormente, né? Porque o que pesa dentro de uma família são os segredos de família, sim, né? Porque sim, aquilo que eu não posso revelar, você vê, a Eugenia, ela vai para o Salpetier porque a avó constatou que encontrou uma coisa que estava perdida e que ela começa a procurar como se o avô tivesse dito a ela onde estava. Isso sim, não podia ser aceito pelaquela família, uma família rígida, né? Porque você uhum, vê que a mãe era rígida, o pai era rígido, né? A sim, sorte é que, e eu tenho a impressão que aquela avó, ela não pediu para a neta ser colocada. Ela revelou que é verdade, ela tem uhum, mesmo um contato. Aí a mãe e o pai sim. falaram: não, na nossa família isso não vai acontecer. Não Vai pode embora, acontecer. vai embora. Inclusive, ela não falou, porque ficou assim: o que que aconteceu com a criada? Quer dizer, a criada foi mandada embora, ela disse. Sim, Né? sim, Então, o que mais? Que outro tipo de humilhação sofreu aquela criada? Né? exatamente. E aí você vê nas entrelinhas todas as mentiras. Ela, eu tenho um momento do filme que eu acho interessantíssimo, que a Eugenie tá deitada, assim, reclinada, lendo, e o pai fala para ela: se senta direito, olha os Uhum, modos, sim, né? sim, Ela está na casa dela, gente, com a sim. família dela. Uhum. Por que que uma E com roupa moça comprida ainda, né? com roupa, exatamente? Por que que Comprida. uma moça não pode ficar reclinada? Porque só o homem podia ficar reclinado, Sim, sim, com né? certeza. Então a gente vê Mas, esses padrões assim dramáticos e nós temos que ter muita atenção, porque isso reverbera em nós até hoje. com Até a certeza, nossa atualidade, nós temos questões que nos tocam, que mexem conosco, que a gente tem que ficar atenta, muito, porque, não é? Porque sim, teve um grupo de colegas nossas que fez um trabalho muito interessante falando sobre a voz da impostora que existe dentro de cada mulher, que seria aquela mulher que começa a criticar a outra pela outra ter um certo grau de enfrentamento com a vida, de não
quebrar. E eu estava com a Elisa, que é uma outra colega nossa da terapia de família, participamos online desse encontro. E depois até pedi desculpas às moças, porque eu acabei meio que atrapalhando o trabalho das moças. Porque quando elas começaram a falar, deram lá um exemplo de como seria o fenômeno e tal e coisa, e umas falaram, eu já fiz isso, isso já aconteceu comigo. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, isso está me agoniando. O que nós, nos anos 60, fizemos para vocês agora regredirem tudo? Entendeu? Porque gente, eu sou de uma época que a gente quebrava o pau para a gente poder ter o direito, Sim. poder ter liberdade, poder. Uhum. E, de repente, eu vejo essa turma, moças que podiam ser minhas filhas, muito mais novas do que a minha filha. Eu falei, gente do céu, o que vocês estão fazendo com a vida? Voltando para trás. E verdadeiramente eu vejo que há um retrocesso, sim, no mundo. Sim. Não é no Brasil só. Compreendo que a vida é sístole e diástole. Também não dá para abrir, a ponto que se perder no espaço. Mas também não precisa regredir tanto, voltarmos ao Uhum. século XIX, Sim, né? sim. Em muitos lugares a gente vê isso acontecendo. Você veja que há É, pouco tempo, gente, nós vimos ali o estupro da moça, da doente, né? Dita doente, que não tinha nada de doente, pelo médico. Agora nós estamos com um jogador de futebol muito bom. sendo preso para ficar 9 anos preso e um outro que está respondendo Que pagou fiança. e que pagou fiança para sair. Sobre Uhum. essa temática, também tem um outro filme que eu assisti, é um documentário muito bem feito. Eu acho que ele é só um filme só, eu acho que é só um filme só. Chama-se Você Não Está Sozinho. Tá. É muito interessante, porque a partir desse caso, que aconteceu em 2016, hein? Agora, né? Sim. Foi que surgiu no mundo aquele movimento Não é Não. Hum. Entendeu? Então, vale a Só pena agora. vocês assistirem. O documentário é muito bem feito. Olivia, fale. Primeiro, eu quero falar Obrigada. Oi, tá me ouvindo? Tá, né? Oi, Sueli. Tô ouvindo, Ah, tô, tá. querido. Ah. Só Primeiro eu você quero... está um pouco escura. Seria bom se tivesse uma Ah, luzinha é para ficar mais porque, clara o seu é rosto. porque eu estou aqui no quarto Ah, sim, tem gente e adormecida. não, meu marido está aqui e ele Tadinho, está, então deixa tá, ele. e eu estou tentando tampá-lo aqui, Tá bom. Então porque ele fala, também está Olivia. no processo demencial, Ah, então sim, a pois gente é. não pode mexer Tem que muito na ser estrutura. devagarzinho. É. Isso. Então, é o seguinte, não, primeiro quero parabenizá-la e agradecer também, né, pela belíssima explanação, né, Obrigada, assim como a querida. colega fez aí, a Joane, né, Joana, né, Joana, o carinho também nessa estruturação toda que você fez didaticamente, colocando a gente, né, nessa viagem, É né, uma viagem. Na minha viagem, eu botei vocês dentro da minha malinha e fomos Não, e juntas. fazendo a correlação, né, com o É, filme, com a temática do filme, isso é bem, é, né, isso é bem é. histórico, né, bem fazendo a gente estar lá, né, pelo menos me Sim, transpondo para lá, né. sim. E um ponto que você colocou que me chamou bastante atenção é a questão do diagnóstico, né, e me reportou a uma vivência que eu tive, de ano retrasado, a pessoa indicou uma mãe para eu fazer uma mãe para contactasse, né, Sei, para eu fazer uma avaliação neuropsicológica de uma criança. sei, Aí eu falei que eu não estava fazendo e tal. Aí eu falei assim, eu indico uma colega. Indiquei sei, uma colega. Aí isso aí foi ano retrasado. Aí ano sei. passado eu recebi uma mensagem dessa mãe, um áudio dessa mãe, me agradecendo. Achei interessante porque ela agradeceu, porque dificilmente, né, a pessoa, tempo depois, nem me lembrava mais da Uhum, história, a mãe me uhum. reporta, retorna dizendo que ela foi, quando não tinha nem dinheiro para fazer, juntou e conseguiu uma clínica em Niterói e tal. Assim.
Enfim, aí ela falou assim, aí eu falei, e aí, como é que foi? A senhora conseguiu? Eu perguntei tudo por áudio. Aí Sim, ela falou sim. assim, sim, o diagnóstico é o TEA, né? Nível 2. Aí eu falei, aí, como é que foi para a senhora isso, né? Ela falou assim, pô, estou muito estou muito abalada. Ai, a clínica está dando suporte, né? Meu filho está evoluindo e tal, mas a senhora sabe como é que é, né? Eu estou bem apreensiva. Aí ela Uhum. começou, ela falou assim, mas então, eu tive uma fala assim com ela que naquele momento não sei, eu falei assim, mas o que a senhora, oi, a senhora, o que que a senhora acha? O que que é mais importante para a senhora? É o seu filho ou o diagnóstico do seu filho? Aí ela me retornou assim, Exatamente. aí ela falou assim, meu Deus, ninguém nunca falou isso para mim. Não, peraí, É não, é porque o meu filho filho, dela existe além do diagnóstico. enquanto pessoa, ser Exatamente, humano e tal. exato, exato. Aí ela começou a chorar, né? Falar assim, não, eu nunca vi isso, meu Deus, eu já estou lá trabalhando, lá na clínica, levo meu filho, não, meu filho é mais importante para mim. E realmente essa coisa hoje de estar dando, né, eu tenho TDAH, eu tenho isso, e ficar Sim, muito no é. diagnóstico, E as esquecer, pessoas usam isso como, eu digo que é igual a faixa de Miss. Miss Uhum, uhum, Simpatia. E a pessoa tem que estar tentando assim, tá? Com a aham, dor de dente horrorosa, que é Miss Simpatia, entendeu? uhum. Então, a pessoa usa o diagnóstico como uma faixa Desvaloriza representativa. o ser, né? O ser que está ali, Exatamente. né? Então, isso é muito triste a gente estar. Isso não é da agora, isso é uma coisa que já vem Não, já e que vem a há gente. alguns É, anos e que a e a gente. gente tem que tomar o cuidado, Olivia, para não retroalimentar, porque nós Isso, não vamos poder impedir enquanto que as professor. pessoas falem disso. Sim. Mas até Moisés Grossman, que é meu mestre, ele, meu, de Solange, né, Solange? É, ele diz: eu hoje em dia não falo nem de ansiedade, porque senão a pessoa ela diz logo, não, é porque eu sou ansiosa. É assim Bota mesmo. logo a faixa, né? Então, Aham. eu, há um tempo atrás, estava atendendo uma família que um rapaz, irmão da moça, veio, um rapaz muito correto, muito introspectivo, e já veio dizendo, não, porque eu tenho Asperger de grau 2, não sei o quê, pipipi, popopó. Aí eu deixei ele falar, depois eu falei para ele, mas eu queria saber quem é você, porque você não é esse diagnóstico. Aí Concordo. ele começou a falar dele, o rapaz que tem Asperger grau 2, hein? Olha só, terminou a sessão mostrando para mim um cesto de goiaba, que ele falou assim, não, eu colhi aqui em casa para distribuir entre o pessoal aqui da rua. Eu falei, quê? Asperger grau 2, autismo, pensa no outro? Né? Então, para você ver, pelo fato dele ser um rapaz introspectivo, muito introvertido, já foi diagnosticado com autismo, com Asperger grau 2, sei lá. É. Porque quem viu Rain Man, aquele filme, o irmão era muito mais autista do que o autista. O irmão, né, quem fez o papel foi o. Esqueci o nome dele. Ele que vai Tom tirar. Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise. exatamente. O Ele que. autista era o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, que era o autista, na verdade, ele era muito menos autista do que o Tom Cruise. Tom Cruise só pensava no carro dele, totalmente narcísico, e aprende com aquele irmão a quebrar aquela história, que era uma defesa também que aquele rapaz tinha, né? Quando o irmão lembra que ele, o autista, cantava para o irmão mais novo dormir. Então, gente, eu trabalhei com autista severo, tive 3 autistas, uma menina e 2 meninos, que chegaram à clínica minha quando eu era jovem, quer dizer, uma coisa que era muito anormal naquela época. E uma outra colega minha que também trabalhava comigo nessa clínica também atendeu nessa mesma época um menino autista.
essa menina que chegou para mim, chegou com 4 anos e meio e ela não falava. Ela não emitia nenhum som. Ela só fazia, ela ficava. Hoje, né, eu posso falar isso. Ela parecia que ela quem dera ser um peixe, para em seu límpido aquário mergulhar. Porque ela vivia assim. Era assim. E, e fazia assim com as mãos, de vez em quando. Então, eu aproveitava isso e dizia para ela que nós estávamos abanando a mão e que isso aqui é que ela ia dar beijo, não sei o quê. Mas aí eu fui, naquela época, né, Brasil não tinha grandes coisas, importamos revistas americanas e numa das revistas, importamos inclusive por causa disso, numa das revistas estava escrito que o autista que não conseguisse mastigar até os 5 anos não falaria. Não por ele ser autista, mas ele já não tinha tônus muscular. Então, o que eu fiz? Eu tive que ensinar ela a mastigar. Comecei, porque eu tomava mamadeira, só mamadeira até então. Tudo líquido, né? Mas é sólido. Tudo. Aí eu tive que começar a ensinar ela a mastigar. Me lembro que na época tinha aquele Trident de canela. Foi com aquilo que eu ensinei ela a mastigar. Eu tinha meus dedos todos marcados de mordida dela. Botava, abria, fechava. Aí eu fechava. Aí comecei a pedir à mãe para fazer papinha. Aí levou papinha para eu introduzir para ela na sala de terapia. Depois, comida granulada. E isso foi assim até que ela começou a emitir sons. E ela falou. E ela foi até a 4ª série primária de estudo. Entendeu? E anos depois, ela reapareceu no meu consultório, mas tinha um segredo de família gigantesco. Eu, na época, não fazia essa formação, não era ainda formada em terapia de família, mas eu vi que tinha um segredo de família gigantesco, que depois eu entendi por que ela não podia falar, porque que ela não podia, né, não podia se comunicar. Mas ela chegou a um ponto que a escola muito legal que ela estudou, depois a escola a teve como ajudante de classe, porque ela amava criança. Ela cuidava das crianças com o maior carinho. Então, ela teve até trabalho. Pode falar, Marcele. Agora eu prometo que é a última coisa. Não, Eu não pode ia falar falar quantas mais, mas você aí quiser, Marcele, não tem problema. vocês falaram uma situação aí que aconteceu parecido comigo essa semana Sim. agora. Eu nem falei com a Ana ainda. Aliás, eu nem sei se a Ana está aqui. Ela está aqui? Não, ela esteve aqui um pouquinho, mas ela está num lançamento de um evento da irmã da Ana Cristina, que é sobre empoderamento feminino, lá no Plaza, aqui no Plaza Shopping, e aí eu Ah, acho que ela tá. não está É podendo. porque até eu vi ela aqui na imagem, mas eu estava Ela sem entrou um som. pouquinho, mas depois ela saiu. Eu não, ainda vou falar isso para ela amanhã. A terapia vai ser amanhã. Eu estava fazendo unha essa semana, sábado, e a minha Uhum. manicure estava falando muito, muito. Terminou a minha unha e ficou quase 2 horas falando. Eu só escutando. Ela estava falando da vida dela e algumas coisas dos outros. E aí, nesse tempo, ela parou e colocou assim: Mas eu tenho pena de você. Aí, e continuou, e não entrou no assunto, não entrou no assunto. Aí eu falei assim: Eu só tenho uma pergunta de tudo que você está falando. Por que você tem pena de mim? Aí é que eu não sei. Não foi, não. Você falou que você tem pena de mim. Eu Uhum. quero saber qual é o motivo da pena. É por um acaso, pela minha vida sentimental, que está assim parada? Ou é porque eu tenho alguns problemas que você sabe que eu trato psicologicamente? Aí ela falou assim: É que eu te acho muito
triste, né? Porque assim, você tem depressão, né? Aí eu fui e Aí falei você assim, quase falou assim, qual a faculdade de medicina que você cursou que eu não sabia? E você não, está ela tava fazendo 2 unha. horas falando, e eu ainda mandei mensagem pra minha mãe assim, socorro, era pra minha mãe me chamar, fazer alguma Sei. coisa pra eu sair dali. Eu fui e falei assim, eu vou falar uma coisa pra você, você tá muito enganada, porque eu tenho depressão sim. Agora, apesar da depressão, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou alegre. Uhum. Apesar dela, da doença, ela não conseguiu tirar isso de mim, a minha alegria. Ah, mas é porque você não conversa muito sobre as suas coisas. Aí já foi para um outro lado. Aí eu fui e respondi assim, porque eu aprendi há algum tempo, né, que para algumas coisas ou todas darem certo, a gente tem que aprender a ficar quieto e É, não sair e falando. talvez, né, Marcele, não ficar igual eco, né? Falando, 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 falando e não chegando a lugar nenhum, né? Mas eu não ficar igual ela, que estava duas Exato, horas exato. falando, É. e falar que Porque tinha pena de mim. é, mas Ana vai te dizer uma coisa amanhã interessante, porque a Ana gosta de falar isso quando fala sobre essa coisa da pena, mas eu não vou adiantar aqui, não. Mas você vê que a pessoa, como você tem um funcionamento diferente do dela, ela provavelmente é uma pessoa mais expansiva, mais extrovertida, e com isso vai botando para fora. Você é um tipo talvez mais introvertido, então pensa mais, fica mais observando seu mundo interno e fala para poucos momentos. E aí, no momento que você fala. E ela talvez não escute o momento que ela fala, porque quando a gente fala muito, a gente fala para a gente ouvir também, né? É só para o outro ouvir, não. E quanto mais a gente grita, mais a gente que precisa ouvir, É, né? é verdade. Então, É é verdade. interessante isso. Mas é muito comum agora, vou contar um caso que eu acredito que depois os meninos vão cortar aí, fazer a edição, mas é um caso verídico. Falar-se muito em manicure. E saiu até nos jornais, então não é nada fora do escondido. Mas era uma mulher que estava fazendo também unha, cabelo, sei lá, num cabeleireiro. E aí a manicure estava desesperada, porque tinha engravidado, mas não era do marido dela. Aí uma criatura que estava lá também virou-se para a manicure sem saber que esta mulher que estava fazendo unha com a manicure, que estava chorando, era prima distante do ex-marido dela. A mulher conhecia ela, mas ela não conhecia a mulher, tá? Essa criatura que foi falar. Falou, faz como eu. O meu ex-marido, que ela estava separada dele, ele pensa que os 2 filhos são dele, não são. São do homem com quem eu estou vivendo agora, que era um chefe dela, que eu conheci, por acaso eu conheci esse homem, e ela havia se separado do ex-marido, e este homem, ex-marido dela, tinha casado com uma outra criatura, e a criatura queria ter filhos, e ele disse: Ah, não, eu não quero ter filhos, porque eu já tive filhos, já tenho 2 filhos. Na verdade, ele nunca teve filho nenhum. Então, o cabeleireiro é complicado, pode aparecer muitas coisas. Aí acabou, isso chegou nos jornais, porque, a priori, ele tirou coisas que ele havia deixado para ela, porque os filhos eram dele, assim, por causa dos filhos, ele deixou um bom apartamento, um bom isso, um bom aquilo. E à medida que o tempo passou e aqueles filhos descobriram que não eram filhos dele e eram filhos daquele homem que eles também gostavam e que eram
filhos biologicamente também daquele homem, que agora era o pai, entre aspas, dele, ele perdeu todo o contato com esses filhos. Então, quando formos a cabeleireiro... Tchau, Cris. Quando nós formos a cabeleireiro, falemos pouco, viu? Falemos de coisas... Falemos, assim, do vento, do filme, essa coisa toda. Bem Né? limitado. Pois é. Queridas, olha, mês que vem nós vamos ter a Suzane, uma querida amiga que vai vir falar também de um filme muito legal. Joana, você levantou a mãozinha. Isso, Eli, só uma dúvida que o meu telefone deu um ruído na hora, sobre a questão da menina que você tratou e qual era o segredo da família, a menina que não Ah, isso eu falava. não vou falar, não. Isso eu Ah, não vou não? falar, não. Eu descobri, mas não vou Eu, falar. eu pensei que eu que não tivesse ouvido. Eu Não, não, falei, não, acho que eu não falei, ele... eu não falei. Não, tudo É bem. uma Então coisa você... que bem complicada. Aí eu não Não, vou falar. então você me Tá desculpe, bom? porque eu não sabia que você não tinha falado. Não, Eu não, pensei que não eu tinha. tivesse... E o Porque eu outro menino, interrompi. um outro menino autista que eu atendi, que não era tão grave quanto era, Uhum. também tinha um segredo. Segredo de família. Que Tá depois ótimo. ele desenvolveu bem, e depois, nesse negócio de Facebook da vida, um dia ele me encontrou. Ele, você que foi minha psicóloga, não sei o quê, ele já estava com 41 anos. Falei, que coisa boa te reencontrar e tal. Aí contou um pouco da vida dele, mas depois fez de contar, porque o meu Facebook sumiu, não sei por onde ele anda, não tenho nem mais contato com ele. Então, Tá, às vezes tá, aparece uma coisinha ou outra, aí é alguém que manda alguma coisa no Facebook, aí eu vejo daquela pessoa, aí por acaso aparece o meu, aí eu vejo e depois jogo fora. Ele é muito tá chato. certo. Gente, um Obrigada, beijo, Sueli. boa noite Boa para noite. vocês e Boa até a Páscoa para 4ª de todos. abril, tá bom, Ah, querida? Beijo, tá. tchau. Tchau, Vocês vão gente. Tchau, receber. gente. Um beijo. Pessoal, Boa Tchau, noite. obrigada. Boa tchau. Obrigada. Páscoa. Boa noite. Foi Boa ótimo. Tchau, boa noite. Boa Obrigada. noite. Páscoa.